Olá, gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião em preparação para o nosso encontro e consagração com São José. É bom tê-los aqui mais uma vez e vamos nos preparar para que a nossa consagração ela seja bem feita e seja realizada com bastante consciência, tá bom? É bastante importante que vocês participem. É fundamental que todos perseverem, rezando todos os dias, as orações a São José e participando também e olhando os vídeos e preparando o coração para que a gente se torne filho espiritual de São José, tá bom? Que bom que vocês estão aqui e é importante que a gente leve adiante essa obra de, de consagração a São José para frente. Agora somos nós que estamos nos preparando, mais adiante nós vamos ajudar a outras pessoas a que elas também se preparem, tá bom? Como eu disse na reunião passada, não desistam, certo? As dificuldades elas vêm, elas batem a nossa porta. Às vezes a gente pode se sentir desanimado, ou a gente pode também pensar assim, mãe, mas eu não estou preparado para me consagrar a São José. Mas eu diria assim, eu aconselharia assim, continue essa preparação, faça ela, certo? E muitas bênçãos de Deus, elas virão sobre cada um de vocês, tá bom? Vamos então agora iniciar fazendo a nossa oração ao Espírito Santo e a São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. Vamos fazer agora o memorário a São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós recorro ao Pai espiritual e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como de costume, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Evangelho de domingo. E esse Evangelho ele é todo especial, porque ele é a passagem da videira e dos ramos. E ele é um Evangelho que contém em si um grande mistério. E esse mistério foi vivido por São José, que é o mistério da presença de Deus. Quem pôde acompanhar o Evangelho deste domingo lembra que Jesus, além de dizer que ele é a videira e nós somos os ramos, ou seja, além de ele dizer que a nossa vida
espiritual, ela vem por Ele, certo? E inclusive Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus, ele usa um verbo 7 vezes, que é o verbo permanecer. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Então, olha só que coisa interessante. Se a gente para pensar na vida da Virgem Maria, na vida de São José, se nós também paramos para pensar na vida de Adão e Eva, quando eles ainda estavam no paraíso, se nós pensarmos na vida de um batizado, de um recém-batizado, nós descobrimos nele, ensinados pela nossa fé neles, que existe um mistério da presença divina dentro da alma de cada uma dessas pessoas. Deus, ele está presente em todas as coisas, e essa presença é uma presença por imensidão. Ou seja, Deus, ele está em nós como Criador. E ele nos mantém na existência e nos mantém na vida por essa presença dentro de nós. Deus, ele sem se misturar e sem se confundir conosco, ele está dentro da nossa alma, como que dentro de uma casa, dentro de um lar. E dali ele nos mantém na existência, por ali ele guia a nossa consciência, a fim de que a gente faça o bem e evite o mal. Acontece que o mistério revelado por Jesus, ele excede esse mistério da presença de Deus por imensidão. Porque, na verdade, esse Deus, nos convidando pela sua graça, ele quer que nós tenhamos uma relação íntima de conhecimento e de amor, certo? Uma relação de amizade com ele, uma relação filial. Inclusive, a gente poderia também dizer uma relação matrimonial, esponsal com ele. E quando Jesus ele diz assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós, ele está querendo nos revelar algo a respeito dessa presença amistosa que ele quer ter conosco, certo? Então ele diz assim: quem permanece na minha palavra, certo? Ou quem está puro, em outras partes ele vai dizer quem está puro pela minha palavra, esses têm a minha presença dentro de si. Dentro de si. É o que a gente chama de inabitação trinitária. Mas não é que Deus não estava presente antes e está presente agora. Deus ele sempre esteve presente como Criador. Acontece que ele nos convida a entrar na sua morada, a entrar no seu lar, a fim de que nós o conheçamos e nós possamos conviver como amigos, como filhos e como, pelo menos nesse período de terreno, como noivas de Deus, certo? Então Deus ele quer, de Santo Tomás de Aquino, estar de um outro modo dentro de nós, certo? De um modo tal que nós estejamos em comunhão com Ele, certo? Ele quer estar de tal modo que nós não só o adoremos como Criador, certo? O que é devido a toda criatura racional, certo?
todo o homem deve adorar a Deus enquanto criatura, certo? O homem deve adorar o seu Criador, mas Deus, ele nos convida a um amor íntimo, abrindo a sua intimidade para nós, a tal ponto que, mediante a fé, nós tomamos conhecimento de que o nosso Criador, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos revela a intimidade divina. E quando nós entramos dentro desse lar divino que está dentro da nossa alma, certo? Nós entramos ali para conhecer mais a Deus, nessa terra mediante a fé e no céu mediante a visão, a fim de que nós possamos desfrutar do amor que Deus mesmo infunde no nosso coração para que nós o amemos de maneira perfeita, certo? Então esse mistério do amor divino, ele é um mistério que aconteceu na alma da Virgem Maria, é um mistério que aconteceu na alma de Adão, no paraíso, é um mistério que aconteceu na alma de São José, e é um mistério que acontece dentro da alma de cada batizado, quando essa alma ela não está em estado de pecado mortal, certo? Deus, ele nos convida para o seu lar, ele nos convida para que nós o amemos, o adoremos e desfrutemos desse amor que ele tem para nos dar. Como é que a gente faz para entrar nesse lar de Deus? Para a gente entrar nesse lar de Deus, a gente precisa primeiro ser batizado, certo? Porque o batismo, ele nos tira de um estado de inimizade com Deus e nos coloca num estado de amizade com Deus, certo? É isso que o batismo ele faz. Esse é o grande dom do batismo, certo? É o dom da reconciliação, da purificação, certo? É o dom de uma relação íntima com Deus, certo? Por esse dom batismal, que é a graça santificante ou a graça habitual, certo? Só que, claro, nós somos batizados e nós temos a nossa vida aí pela frente. Temos a nossa vida aí pela frente. Então, Deus, ele infunde na nossa inteligência e na nossa vontade 3 bons hábitos para que a gente mantenha essa graça santificante dentro da nossa alma. Então, na nossa inteligência, Deus, ele infunde a fé, para que a gente possa conhecer a esse Deus que está se mostrando e quer se mostrar para nós, certo? Ele quer revelar a sua vida íntima, ele quer revelar o seu amor para conosco. Então, a fé, ela é o princípio da justificação, ela é o princípio da vida espiritual, certo? Sem fé nós não somos nada, certo? Sem fé está nos fechado o acesso a Deus. Na verdade, a carta aos Hebreus, ela diz uma coisa muito forte. Nós somos somente agradáveis a Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então a fé, ela é o princípio da vida espiritual. Então Deus, ele infunde na nossa alma, de modo todo especial da nossa faculdade, da nossa inteligência, ele infunde a fé para que nós creiamos em tudo aquilo que ele nos ensina. Não porque nos parece bem ou porque a gente gosta, mas a gente crê pela própria autoridade de Deus, certo? Então a gente crê em tudo o que Jesus nos revela, em tudo aquilo que está nas Sagradas Escrituras, certo?
E a gente ama aquilo que a gente crê, a gente ama essa verdade, certo? A nossa vontade, ela diz um sim como Maria disse, certo? Um sim que abraça toda essa verdade. Então é isso que a fé ela faz. A fé ela não é só um conhecimento intelectual, mas senão a gente diria simplesmente eu sei, mas a gente diz eu creio, porque existe uma ação da vontade que nos leva a dizer sim à fé, a abraçá-la, certo? A amá-la. Então, a fé ela é infundida na nossa inteligência para que a gente conheça a intimidade divina, certo? E aceite e ame esse conhecimento. Então, esse é o primeiro bom hábito. Bom hábito a gente chama de virtude. O segundo bom hábito, Deus ele infunde na nossa vontade, que é a esperança, certo? Que é uma virtude que faz com que nós queiramos as coisas de Deus, com que nós queiramos realmente as coisas do alto. Então, a esperança, ela é um bom hábito que nos impulsiona para frente, certo? Enquanto que as pessoas que são do mundo, elas ficam presas às desgraças passadas e a sonhos futuros, certo? A virtude da esperança, ela purifica a nossa memória para que a gente não fique apegado ao passado e ela nos lança para aquilo que, de fato, é o mais importante, que é o reino dos céus. Então, é uma virtude que é infundida na nossa vontade, porque a esperança ela é uma decisão, certo? É uma decisão baseada na fé, nos conhecimentos dados pela fé, certo? Uma decisão que faz com que o sujeito espere, como diz a própria palavra, de Deus, ao próprio Deus, tá bom? E um terceiro bom hábito que Deus ele infunde também na nossa vontade é a caridade, ou aquilo que a gente chama simplesmente de amor, certo? Só que essa caridade, esse amor que vem de Deus, ele aperfeiçoa a nossa vontade para que a gente ame a Deus de uma maneira adequada, para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas. Se Deus ele não nos desse a caridade divina, a gente iria amá-lo com muita imperfeição, certo? Como se Deus fosse mais uma coisa entre outras coisas. Mas Deus ele infunde o bom hábito da caridade, que nos é dada pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, para que a gente o ame de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Esse é o dom da caridade. Ou seja, é aquele bom hábito que quer, acima de tudo, a união com Deus, certo? É isso que esse bom hábito ele deseja. Então, nessa vida de batizados, nós devemos exercitar a fé, a esperança e a caridade. E o exercício dessas três virtudes nos unem a Deus, certo? E faz com que nós mantenhamos essa relação íntima de conhecimento e de amor dentro da nossa alma. E mais especificamente, dentro da casa, da morada divina que Deus ele criou dentro de nós para nos manter, certo? Então esse é o mistério da inabitação trinitária. E esse é um grande mistério, certo? E é desse mistério que nos fala Jesus. Qual é o resultado
de tudo isso? O resultado de tudo isso é o seguinte: se a gente permanecer em Cristo, quando chegar o trânsito da nossa vida, a passagem para o outro lado, nós vamos poder ver a Deus. Agora existe um véu entre Deus e nós. A gente não vê a Deus, a gente o conhece pela fé, certo? Ou por aquilo que a gente chama também de palavra divina, ou por aquilo que a gente chama também de nome divino, certo? Tem um intermediário aí, certo? Que é o nome de Deus. Mas quando a gente morrer, se a gente permanecer nessa palavra de Cristo que nos purifica e nos já possibilita uma real união com Ele, isso que é o interessante. A união ela já é real, certo? Ou seja, a gente vai crescendo no conhecimento, no amor a Deus, tá? Nós já estamos juntos de Deus, só que tem ainda um véu, certo? Esse véu precisa ser rompido, certo? Como diz São João da Cruz em oração, rompe esse véu, certo? Para o nosso doce encontro. Então, seja São João da Cruz, ele estava dizendo, olha Deus, se tu quiser me leva, por favor, porque eu quero te ver face a face. De tanto que eu já te amo, certo? De tantas graças que eu já recebi nessa terra, eu quero te contemplar face a face. Porque a contemplação da face de Deus é a nossa alegria, é a nossa beatitude, certo? Então, quando chegar a hora da nossa morte, se a gente permaneceu nessa palavra, nós vamos ver a Deus face a face. Nós vamos conhecer as pessoas divinas, tal como a gente se conhece, é isso que diz o apóstolo. Nós vamos conhecer a Deus tal como nós nos conhecemos, nós vamos conhecer a intimidade divina, certo? É claro que essa intimidade divina, ela é infinita, nós não vamos conseguir abarcar a Deus, certo? Em todo o seu ser, isso é óbvio, mas um pouco de Deus, certo? A sua essência. Deus vai permitir que nós a conheçamos, tá? E isso é um grande dom, isso é uma grande graça que nós vamos receber se a gente se salvar, tá? E isso será a nossa alegria. Essa é a alegria da Virgem Maria, poder contemplar a Deus. Essa é a alegria de São José, poder contemplar a Deus. Porque quem contempla a Deus é feliz, certo? Quem contempla a Deus é realmente justo. Quem contempla a Deus realmente tem um amor a esse Deus, certo? Que romperia de tão forte, certo? O nosso coração de carne. O nosso coração de carne, ele não aguenta tanto amor, certo? Tanto que os santos, eles dizem que em momentos de grande amor a Deus, numa oração ou numa comunhão eucarística, eles sentem que eles vão desfalecer, certo? Que eles vão, sei lá, ter quase que um ataque cardíaco de tão forte que é esse amor que eles estão sentindo para Deus, que a carne, ela não suporta, certo? Por isso que o nosso corpo ele precisa ser glorificado, porque a nossa carne não suportaria a vivência e a intensidade de tanto conhecimento e de tanto amor a Deus, tá bom? E isso que eu estou falando é um mistério da vida cristã. E isso se aplica perfeitamente a São José, tá? Agora vamos falar um pouquinho de São José, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, José, ele é um homem justo. Então, o mistério da inabitação trinitária acontece na alma dele. São José, ele está em comunhão com Deus, tá? E ele está numa íntima, numa profunda comunhão com Deus.
a tal ponto que São José, ele quer obedecer a Deus acima de todas as coisas. Esse é o propósito de São José. Porque São José, ele tem uma intimidade com Deus. Quando São José é chamado de justo, certo? É porque a justiça ela consiste em dar a cada um aquilo que lhe é devido. E ele sabe, São José, que a Deus nós devemos um amor único e profundo e nós devemos total reverência, certo? Nós devemos total adoração. Então, São José, ele é chamado de homem justo pela Escritura, não porque ele é bonzinho com as outras pessoas, porque ele é honesto, mas porque realmente ele sabe o que é amar a Deus e o que é amar ao próximo, de verdade, tá? Existe uma ordem dentro da alma dele, uma ordem que foi perdida pelo pecado original, mas que ele, por graça de Deus, tem essa ordem dentro de si. São José, ele é chamado de filho de Davi, tá? Na Sagrada Escritura. Então quer dizer que São José, ele pertence à linhagem real de Davi. E, portanto, como sendo filho de Davi, como sendo da linhagem real, certo? Ele está dentro dos planos salvíficos de Deus. Por quê? Porque todo o judeu sabia que, na verdade, o Salvador viria pela linha dos filhos de Davi, tá? Isso daí é certo, tá? Então, olha só, o que aconteceu? Maria, ela concebeu por ação do Espírito Santo, tá bom? E José, ele... E esse é o problema que nós vamos tratar. Ele, vendo o que tinha acontecido, ele resolve em segredo retirar-se. Certo? Ele resolve em segredo retirar-se. E o anjo então aparece para José e diz: José, filho de Maria, não temas. Certo? Não temas. A tua esposa, ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então, olha só. Em algumas traduções, se diz que José, ele queria se divorciar da Virgem Maria. Só que essas traduções, elas são equivocadas, na verdade. Porque a palavrinha usada no grego, ela tem muitos significados. Um dos quais significa realmente divorciar-se. Mas, sabendo que José era um homem justo, não era possível, certo, que José ele desconfiasse da Virgem Maria, certo? Não era possível que ele desconfiasse que Maria fosse adúltera. Um homem santo reconhece uma mulher santa, certo? Um homem santo é guiado pela fé. Então, não era possível que José quisesse se divorciar da Virgem Maria. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. José, ele realmente queria retirar-se, e aí nós temos que entender o motivo, certo? Da presença de Maria em segredo.
É isso que ele estava planejando, certo? Mas ele não queria se divorciar dela, tá? Então, quando o anjo ele aparece e ele diz assim: José, filho de Davi, não temas. A primeira coisa que o anjo ele diz, filho de Davi, para José, é que José ele é um participante dos mistérios e dos planos salvíficos de Deus. E isso é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece, certo? Acontece o seguinte, que José ele está perante um mistério, que é um mistério da encarnação, certo? Um mistério escondido pelos séculos, tá? Que que apareceu em figura no Antigo Testamento, certo? Mas que era um mistério escondido. Então, por exemplo, no Antigo Testamento existe a escada de Jacó, certo? Que une o céu e a terra. Então, isso era uma revelação através de um sinal, uma escada, certo? Da encarnação e da paixão de Jesus Cristo, tá? Mas esse mistério ele não era claro. Então, quando José ele vai vendo a barriga da Virgem Maria crescer, né? Quando ele descobre que ela está grávida, José ele não desconfia da santidade da Virgem Maria, da sua pureza, da sua inocência, certo? E aí entram duas teorias, certo? Uma teoria diz que José ele fica perplexo e ele não está entendendo nada, na verdade. Então ele resolve abandonar Maria, certo? Porque ele fica sem saber direito o que fazer, tá? Então, ele sem duvidar da pureza da Virgem Maria, ele resolve retirar-se. Porém, existe uma outra teoria que se chama teoria da reverência, que me parece a mais, digamos assim, a mais santa das teorias, e a mim me agrada muito, e eu já conheci essa teoria há algum tempo e eu interiormente sigo ela. Existe a teoria da reverência que diz que São José ele sabia que algo divino estava acontecendo dentro da Virgem Maria, certo? Que esse mistério divino dizia respeito ao Salvador, certo? Mesmo sem ele compreender bem como se deu esse mistério, e que ele, por medo de ser confundido como pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele por tamanha reverência ao mistério santíssimo da Virgem Maria, ele, não querendo atrapalhar os planos de Deus e sabendo que Maria pertencia a Deus e Deus cuidaria de Maria, ele resolve retirar-se, certo? É isso que ensina Santo Tomás de Aquino, é isso que ensina Bernardo de Claraval, é isso que ensina São Basílio, Santo Efrem, São João Crisóstomo, São Romano o Melodista, tá? Eles ensinam que José sabia que aquilo tinha que ver, era um plano de Deus a respeito da salvação, que Maria, já que ele conhecia as Escrituras, tinha dentro do seu seio o Salvador, e São José não querendo atrapalhar os planos de Deus,
não querendo ser confundido como o pai do Salvador, porque de fato não era, certo? E sabendo que Deus tinha um grande plano para Maria e para esse Salvador, ele resolveu não atrapalhar os planos de Deus e estava pensando, certo, em retirar-se. Então, quando o anjo ele diz José, filho de Davi, ele diz assim, olha, o Senhor está dentro dos planos de Deus e não há o que temer, não há realmente o que temer. Então, permaneça com Maria, sua esposa, proteja ela e o menino, certo? E ninguém, absolutamente ninguém, terá alguma ideia equivocada ao seu respeito. Inclusive porque a nossa ideia a respeito de Jesus vem pela fé, certo? Então, se aquilo que a gente conhece de quem é Cristo vem pela fé, certo? José, ele não precisa ter medo de atrapalhar os planos de Deus, certo? Então, José jamais desconfiou da pureza e da santidade da Virgem Maria. É muito possível, e eu creio nisso, que ele não só não desconfiou, como ele também entendia que aquele mistério dizia respeito ao Salvador. E tem uma passagem bíblica muito bonita que diz respeito a Davi, né? E olha que coisa interessante. Davi, ele foi buscar a Arca da Aliança, certo? E a Arca da Aliança, a gente sabe que é Maria, né? A Arca da Aliança é Maria, que é onde está ali a presença de Deus. Então, a Arca da Aliança do Antigo Testamento é uma figura da Virgem Maria. E o rei Davi foi buscar a aliança, a Arca da Aliança, para Jerusalém, sua cidade. E no meio do caminho aconteceram algumas coisas que ele ficou assim com medo. Davi ficou com medo devido à santidade e à grandiosidade dessa Arca da Aliança. Então ele deixou essa Arca da Aliança em outra cidade, certo? Só que ele foi revelado que a Arca da Aliança deveria ir a Jerusalém, certo? Então, apesar da santidade e da Arca da Aliança, porque ali estava Deus, certo? Davi, depois de 3 meses, depois de ter deixado essa arca em outra cidade, ele foi buscar a arca e a levou para Jerusalém. Isso está em 2 Samuel capítulo 6, vocês podem ler. Então, me parece que isso daí o rei Davi ali simboliza José. Ou seja, José, conhecendo pela Sagrada Escritura, certo? Que de uma donzela, de uma virgem, viria o Salvador. Conhecendo a Sagrada Escritura e vendo a grandiosidade desse mistério, ele diz, olha, eu sou pequeno demais, certo? Eu vou atrapalhar os planos de Deus, certo? Deus pertence a Virgem Maria pertence a Deus, ele a cuidará, certo? Eu não sou o pai dessa criança e não posso ser chamado pai do Salvador, e se eu estivesse presente, talvez as pessoas iriam me confundir, então eu resolvo me retirar, certo? Esses eram os planos de São José. Só que o anjo diz, não, olha, você estará dentro dos planos de Deus e nada de mal, de fato, ocorrerá, como não ocorreu, certo? Como José, ele teve a graça de poder ter sido chamado o pai de Jesus, porque segundo a lei, ele era o pai adotivo de Jesus, certo? Ele era da linhagem de Davi, então não tem nenhum problema em chamar José de pai de Jesus nesse sentido, certo? E cabia a ele colaborar com Deus no cuidado e proteção
da Sagrada Família, certo? Então, José, ele é extremamente justo, certo? Porque ele não quis atrapalhar nos planos de Deus, tá? Tem uma passagem de Santo Tomás de Aquino que diz o seguinte, muito interessante. José queria dar liberdade à Virgem, não porque suspeitasse do adultério da parte dela, mas porque, por respeito à sua santidade, temia viver com ela. E também nas revelações místicas de Santa Brígida da Suécia, certo? A própria Santíssima Virgem falou assim para Santa Brígida: desde o instante em que eu, Maria, dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, José, vendo que, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo, eu estava grávida e crescia, admirou-se grandemente. Como ele não suspeitaria nenhum mal, mas recordava as palavras do profeta que predisse que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, ele se julgou indigno de servir essa mãe, até que o anjo, em um sonho, disse-lhe que não temesse, mas que me cuidasse com caridade. E existe uma série de outros textos também nesse sentido. São Basílio, ele diz assim: José descobriu tanto a gravidez de Maria como sua causa, a saber que era do Espírito Santo. Por isso temeu ser chamado esposo de tal mulher e desejou despedi-la em segredo, pois não ousava revelar o que acontecera nela. Além disso, por ser justo, desejava a revelação do mistério. Santo Efrem, mas ele pensou em despedi-la principalmente para não cometer o pecado de permitir-se ser chamado de pai do Salvador. São João Crisóstomo diz assim: ó inestimável tributo a Maria, José acreditou em sua castidade mais que em seu ventre, na graça mais que na natureza. Ele viu claramente a concepção e foi incapaz de desconfiar de fornicação. Ele acreditava que era mais possível uma mulher conceber sem um homem do que a Virgem Maria ser capaz de pecar, certo? Então, padres da igreja, místicos e doutores também da igreja têm essa teoria de que José, por ser justo, ele resolveu e estava planejando deixar Maria por esses motivos que nós agora alegamos, certo? Então, vamos cuidar para que a gente não interprete, jamais, eu acho que isso não é bom, que Maria queria divorciar-se, que José queria divorciar-se de Maria, porque acreditasse em alguma coisa pecaminosa, certo? Isso seria indigno de um santo. Mas também nós podemos ver algo mais puro do que uma perplexidade, certo? Do que um não sei o que está acontecendo, como se José não conhecesse a Sagrada Escritura, como se São José não fosse movido pela fé, como se São José não conhecesse as profecias, e perplexo ele diz assim: eu acho que eu vou abandonar ela porque eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. Eu acredito que é mais claro e mais justo com a santidade de São José, que ele realmente compreendesse aquilo que estava acontecendo, certo? Mas por não querer interferir nos planos de Deus, ele resolveu deixar a Virgem Maria, tá? Por que é importante que a gente reflita sobre isso? Porque aí a gente vê a santidade de São José, certo? Nós vemos que ele não era um bobo ali no meio daquela história toda, certo? Ele estava compreendendo o que estava acontecendo. Ele sabia, certo? O que estava acontecendo. O que ele não quis, de fato, foi atrapalhar os planos de Deus. Mas a santidade de São José e a grandeza de São José consiste propriamente nisso, em que ele foi escolhido para os planos de Deus.
E ele recebeu graças abundantes por essa escolha, por essa predileção, certo? Porque José, ele é um eleito, certo? Ele é realmente um escolhido, um predileto de Deus. Nós podemos chamar José de predileto de Deus, tá? Ele não é em graça superior a Maria, mas a gente pode dizer, sem errar, seguindo os ensinamentos ordinários da igreja, que pelo privilégio que ele teve de ser pai virginal de Jesus, ele recebeu graças abundantes de Deus, certo? A tal ponto que nós não devemos ver ali ignorância, fraqueza em José, certo? Que nós devemos ver de fato é justiça, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos concluir com uma oração a São José. Vamos rezar a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo partícipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Até semana que vem. Deus abençoe você.